Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Zero to CEO, episódio número 32. Peço desculpa. Hoje é dia 30 de julho, quinta-feira. Estou a gravar isto no mesmo dia que sai o episódio, portanto, ainda é de manhã, um pouco cedo. Portanto, a minha voz ainda está um bocadinho rouca. Não sei se vai notar depois no episódio ou não, mas pronto, depois vou fazer os ajustes. Isto não está completamente como eu quero, ok? Um, Pronto, na segunda-feira um, estivemos a falar sobre os nãos, sobre o quanto gostavam de levar os nãos e sobre a voz que te aparece no fundo depois de muitos desses nãos. No final desse episódio, disse que no episódio de quinta-feira ia continuar a falar sobre isto porque acho que é algo bastante importante. um, e é algo que nós vamos ouvir durante a nossa vida toda, sejam vocês fundadores, não sejam fundadores, portanto, é, é algo que nós estamos constantemente a levar. E o meu objetivo era dar-vos um sistema, chamei-lhe sistema porque é algo, é algo que vocês podem usar também para vocês, para com estes com os nãos que vocês levam, seja na vida, seja no vosso trabalho, no vosso emprego, seja como eu, fundadores, vocês consigam não só uh, consigam aprender com estes nãos, não só a ouvir o não e seguir em frente, mas sim ouvirem o não e conseguirem aprender com aquele não. Cada não tem um significado e cada não tem um peso específico e é algo que vamos aprendendo ao longo da vida, não é? Portanto, daí o sistema que eu estou a falar. Não é um sistema complicado, se calhar nem é muito original, mas é o meu e testei-o durante esta semana e funciona porque. Peço desculpa, que eu ouvi aqui alguma coisa que não me agradou. Ok. Portanto, o que é que eu estava a dizer? Testei esta semana este sistema e funciona o suficiente para vos contar e provavelmente para vos ajudar. Portanto, vamos ao episódio. Desde já, antes de começarmos, muito obrigado a todos que têm acompanhado o podcast. Assim, esta jornada tem sido marcada por altos e baixos, como é óbvio, e eu não sou um profissional a fazer podcasts, não faço isto de vida, não, isto não é o meu foco principal, mas tento dar-vos o meu melhor e tento passar para esse lado não só aprendizagens, mas também formas de vocês conseguirem alcançar os vossos objetivos e também este podcast serve de alguma forma de inspiração e a documentação de uma jornada, de algo que eu quero bastante e estou todos os dias, acordo com este intuito, esta motivação extra para não só gravar o podcast, mas também para ser um CEO. Portanto, muito obrigado a todos que têm acompanhado. Significa mesmo no fundo do meu coração quem ouve. Um, muito obrigado para essas pessoas. E se ainda não são subscritos no Spotify, no YouTube e no Apple Podcasts, é só clicar aí no botão de se inscrever e ajudam bastante. Não pagam nada, portanto, e ajudam bastante na evolução do podcast. Portanto, o que é que eu ia dizer? Para começar, um pequeno check-in. A semana continuou, relativamente parecida com as outras. Outreach, respostas,
mais nãos do que sims, como é normal, já sabem esta história. Mas desta vez vim falar de uma coisa diferente. Comecei a apontar tudo, cada resposta, cada motivo que deram, cada silêncio. E isso sozinho já me dá alguma coisa. Vou explicar o porquê. De onde é que vem esta ideia? Porque a ideia surgiu porque eu, depois de gravar o episódio da semana passada não, desta semana, ahm, de segunda-feira, fiquei a pensar durante algum tempo sobre aquela sensação de, sei lá, cada não ser só mais uma coisa má que acontece sem eu tirar nada dali. E lembrei-me de uma coisa que eu uso constantemente na Oraya, sem grande cerimónia, que é tratar erros como dados, não como fracassos. Quando um sistema falha, o engenheiro não fica a sentir-se mal com o sistema. Abre o log e percebe o que aconteceu e ajusta. E pensei, porque é que eu não estou a fazer isto com os nãos do Outreach? Estou só a levá-los a sentir-me mal e a seguir para o próximo contacto sem olhar para aquele não, com mais cuidado. Foi mais ou menos aí que eu decidi mudar. E confesso que ao início resisti um bocado à tentação e um bocado a esta ideia. Parecia, sei lá, parecia frio demais. Tratar uma coisa que me dói como se fosse uma tabela de números. Mas depois pensei melhor. Não é sobre deixar de sentir, é sobre não ficar preso só a sentir sem tirar nada daquilo. Porque isso sim é um desperdício. Levar o não, sentir-me mal e não aprender rigorosamente nada com ele, isso acontece-me há semanas. E só agora é que parei para perceber. Como é que esta ideia funciona na prática? Ahm, Vou dar aqui um passo, quase um passo a passo, de como é que eu estruturei este sistema de forma a que resultasse, não é? Ahm, Portanto, primeiro passo, extremamente simples. Eu pego numa folha, simples, não precisa de ser muito sofisticado, não precisa ser um Word, não precisa ser nada do género. Pode ser uma folha do vosso caderno, uma folha do vosso diário, uma folha branca. E o que é que eu aponto? Aponto quem contactei, quando, o que disse. E quando eu digo o que disse, eh, lá está, não vou escrever lá o texto todo que eu disse, ou não vou escrever lá tudo o que eu disse. E o que é que aconteceu a seguir? O que aconteceu a seguir pode ter sido um silêncio. Se foi esse o caso, coloco silêncio. Se foi um não, coloco um não. E a razão, se derem alguma. O segundo passo é, é simples. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Porque nem todos os nãos são iguais. Existe o não de agora não é boa altura, que normalmente é timing, não é o produto. Há o não de não percebi bem o que fazem, esse já é mais sério porque é um problema de comunicação e não do produto em si. E há o não de já temos solução para isso. Esse sim é sobre o mercado, sobre concorrência, sobre onde encaixamos. São três tipos de não, três problemas completamente diferentes e até agora eu estava a tratá-los todos como a mesma coisa, como se fossem só mais um não. E o mais engraçado é que isto parece óbvio agora que estou a dizê-lo em voz alta, mas. Ui, peço desculpa. Mas quando estás no meio a receber estas respostas todas seguidas, todas parecem só vários nãos. Um bloco só, sem qualquer tipo de separação. Só quando parei e comecei a escrever é que a diferença ficou óbvia. Peço desculpa, vou só aqui. Ok. O terceiro passo desta estratégia é procurar o padrão.
não procurar o caso isolado. Um não isolado não diz nada. Pode ser que a pessoa tenha um dia mau, mas se 5 pessoas seguidas disserem não percebi bem o que é que fazem, isso já não é coincidência. Isso já é um problema real na forma como estou a explicar ao Ryan. E isso muda completamente o que é que fazes a seguir. Já não é o, ok, vou continuar a tentar e a ver se cola. É, vou mudar a forma como eu apresento isto porque os dados estão a dizer-me isso. E o último passo é revisitar de vez em quando, não só no calor do momento. E é uma coisa, e esta ainda estou a tentar aprender a fazer bem e que se calhar é a mais importante de todas. É voltar à folha uma vez por semana, sem estar acabado, de levar um não fresco. Olhar para ele com a cabeça mais fria. Porque logo a seguir a levar um não, ainda estás um bocado magoado, vou dizer assim. E é fácil ler os dados de forma tendenciosa. Ou a confirmar que estás mesmo mal. Ou a fingir que não é nada de especial. Uma vez por semana, com um café, com alguma coisa, sem qualquer tipo de despreocupação, sem pressa nenhuma, aí sim consigo ver os padrões com mais clareza. E o que é que descobri esta semana? Já, porque eu reparei uma coisa, mesmo com poucos dias de dados, que uma boa parte das pessoas que responderam com dúvidas não estavam a duvidar do problema que eu resolvo. Estavam confusas com a forma como eu descrevo a situação. Ou seja, o problema pode nem estar no produto. Pode estar em como eu falo sobre ele nos primeiros 30 segundos de uma mensagem ou uma chamada. E isso é completamente diferente de pensar, se calhar a Orion não serve para nada. É só, se calhar a minha mensagem ou a minha abertura precisa de ser mais clara. E é uma sensação completamente diferente. Uma é desanimadora, o outro é só mais uma coisa prática a ajustar. E reparei ainda noutra coisa, que é menos confortável, talvez menos confortável de se dizer. Uma parte dos silêncios completos, aqueles em que ninguém responde rigorosamente nada, provavelmente não tem nada a ver comigo. É só gente ocupada com a caixa de entrada cheia que nunca sequer abriu a mensagem. E isso parece óbvio desta forma, mas quando estás em silêncio atrás de silêncio, começas a imaginar razões muito piores do que a pessoa simplesmente não abriu o e-mail. E se calhar essa é a maior descoberta desta semana toda. Que uma boa parte da história negativa do que ando a contar a mim mesmo sobre Orion, sobre mim, nem sequer está a acontecer de verdade. Estou só a preencher o silêncio com a pior explicação possível. E o que é que eu aprendi com isto? Qual é a ideia-chave que fica aqui com este sistema e com os dados que eu consegui reunir até hoje, não é? E acho que aqui a lição não é sobre outreach especificamente. É sobre a diferença entre sentir uma coisa e medir uma coisa. Quando só sentes os nãos, eles acumulam-se como um peso genérico sem forma, e sem esse peso é o que te faz duvidar de tudo sem saberes exatamente o porquê. Quando tu começas a medir, a separar por tipo, a procurar um padrão, o peso vira informação. E informação, por pior que seja, não pesa da mesma maneira. Dá-te sim o próximo passo. Se há uma coisa na tua vida em que te está a desgastar, sem parares para perceber porquê, tenta medi-la. Em vez de só sentires. Escreve, separa por tipo, procura um padrão. Quase sempre descobres que o problema é mais pequeno e mais fácil de resolver do que parecia quando era só um peso vago. Portanto, com tudo isto, o que é que muda? Vou continuar a apontar tudo
claro, mas o que muda mesmo é isto. Vou reescrever a minha primeira mensagem que envio com base no que é que eu já reparei. Mais direta, mais simples, menos palha, quase, eu posso dizer assim, e mais sobre o problema concreto que eu resolvo. E daqui a umas semanas vou dizer se resultou ou não. Bem, tive de fazer aqui uma pequena pausa. Mas o que é que eu estava a dizer? Porque. ahm, ok, já tinha falado sobre o que é que vai mudar esta semana. Ahm, mais importante que, que isso é vocês sentirem que estão em controle do que sobre tudo aquilo que vocês estão a fazer na vossa empresa. Eu digo isto porque é claro que eu falei no início que este sistema também podia servir para pessoas fora deste ambiente de founders, mas ahm, quando vocês têm o controle sobre tudo, quando vocês têm porque eu consigo mandar uma mensagem para uma empresa e depois consigo adaptá-la e consigo fazer aqui gigajogas para ajustar não só o conteúdo da mensagem, como a hora, etc. E consigo fazer tudo isto. Peço desculpa, estava a ouvir um barulho. E consigo que tudo isto seja uma variável que eu consigo mudar. Agora, quem trabalha por conta de outrem, por exemplo, não consegue se calhar ajustar esta mensagem, não, se quer, se calhar, não consegue se calhar usar a própria imaginação para ahm, resolver deste problema dos nãos. Portanto, tudo, ahm, tudo isto é relatable se vocês tiverem controle sobre aquilo que vão dizer na, no, na vossa mensagem que vocês vão enviar. Portanto, aqui fica o meu sistema de nãos. Um sistema não muito complexo, bastante simples, mas que vos dá clareza sobre aquilo que vocês estão a fazer. Ou seja, se vocês acharem que estão a levar muitos nãos e que provavelmente que estão a avançar para o próximo. Porque era isso que eu sentia. Eu estava a avançar para o próximo não, sem saber o que é que o não anterior tinha significado. E aqui a ideia é vocês tentarem encontrar um padrão para que o vosso não hum, tentarem perceber porque é que o vosso não está a ser um não e porque é que não está a ser um talvez, porque é que não está a ser. E este sistema ajuda-me e tem-me ajudado a fazer estes pequenos ajustes, não só na mensagem de outreach, como como onde? Como o. Exato. Eh, pronto, este sistema está-me a ajudar bastante com aquilo que. Com estes pequenos problemas dos nãos. Porque isto, claro que afeta a nossa. Pelo menos para mim, afeta o meu dia quando eu recebo um não. Fico logo. Vou dizer aqui, fico logo chateado. eh, Pá, sinto que não. Sinto aqui qualquer coisa dentro que não consigo sequer explicar em palavras. Portanto, isto ajuda-me um bocadinho mais a ter clareza e a melhorar o meu sistema de outreach para chegar a mais pessoas sem me chatear muito, sem ficar muito enervado com múltiplos nãos. Mas pronto, acho que já ficou clara a ideia daquilo que é o sistema que estou a usar. É uma coisa bastante simples, mas é algo que pode mudar a vossa perspectiva e a vossa forma de trabalhar também. Principalmente aquela parte do
apontar, mas só revisitá-la quando vocês estiverem mais calmos, mais descontraídos, mais ao final, se calhar mais ao final do dia, ou por exemplo no início do dia seguinte, algo que uma parte do dia que seja mais tranquila, que não estejam, não estejam tão no calor do momento. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Provavelmente será um bocadinho mais curtinho, também porque não tenho muito tempo para gravá-lo. Mas muito obrigado mais uma vez a todos que têm acompanhado o podcast e têm apoiado, seja só por dar like nas publicações do podcast ou whatever. Qualquer coisa ajuda. Muito obrigado a toda a gente e claro que tem sido um pouco estranho ser reconhecido na rua, ou ser reconhecido pelos meus familiares. Eu vi-te lá nas coisas, não sei o quê. É um bocado estranho, é verdade, mas pronto, também é parte do caminho e vamos aprender a lidar com isso, de certeza. Portanto, não se esqueçam de subscrever o Spotify, o podcast no Spotify, Apple Podcasts, YouTube. No YouTube tem um pequeno erro, porque houve um episódio que não deu upload em 4K. Eu retirei-o. Um, Pá, pronto, acho que vou tentar dar upload outra vez para ver se fica tudo resolvido, mas pronto, é só um pequeno à parte. Depois vai ser corrigido. E não se esqueçam, para a semana só vai haver um episódio na quinta-feira. Portanto, durante o mês de agosto vai ser sempre assim. Portanto, para todos, um grande abraço, um bom fim de semana e até à próxima quinta-feira.